todos, a paz de Cristo. Glória a Deus porque nós chegamos. Amém. Né? E todas as coisas aconteceram, mas Deus é mais, Deus é maior. Amados, você está aqui hoje para buscar o coração de Deus. Amém? Amém. E quando a gente busca o coração de Deus, a gente não volta vazio, a gente não volta da mesma forma. E você escolheu a melhor parte de buscar, de acordar de manhã, de estar aqui para buscar a Deus. Nós vamos começar a nossa consagração nessa manhã orando ao Senhor. Mas você que está conectado, seja bem-vindo ao nosso culto. E você possa compartilhar no Facebook com seus amigos, compartilhe com seus amigos, familiares. E depois o nosso culto vai para o YouTube. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, Casa Rosa Amigo do Céu, se inscreva. Faltam 121 pessoas para a gente chegar a 1000 pessoas. E quando nós chegarmos a 1000 pessoas, nós vamos passar direto no canal do YouTube. Amém? Então você compartilhe isso e se inscreva no nosso canal, porque falta pouco. Quem chegou a 820 e pouco, 880 e pouco, chega a 1000 rápido, né? Deus é maravilhoso. Então vamos orar. Se você puder se ajoelhar, se você puder... Rose, vem cá, minha amada, você vai orar. Se você puder se ajoelhar, puder ficar de pé, da forma que você se renda à presença gloriosa do Senhor. E vamos declarar sobre as nossas vidas que Ele é soberano e que nós viemos aqui neste lugar para buscar a gloriosa presença dEle. Ele é lindo, Ele é maravilhoso, Ele é tudo que nós temos. Amém? Amém. Senhor, para a igreja, oremos. Glorioso Deus e eterno Pai, Pai de amor, diante da Tua presença, eu elevo a minha voz ao trono da Tua graça, Senhor, porque nós cremos, Pai, que quando nós chegamos aqui, o Senhor já se encontrava, Senhor. Senhor, começa a visitar cada filho Teu, Pai, que entrou aqui neste lugar, Senhor, para buscar a Tua face, Pai. Porque quando nós viemos ao Teu encontro, o Senhor nos recebe, Senhor. O Senhor nos presenteia, Senhor. O Senhor faz coisas grandes e tremendas, Senhor. Senhor, no nome de Jesus, começa, Senhor amado, a fazer acontecer na vida do Teu povo neste lugar. Aonde não está acontecendo, Senhor. Entra nas áreas, Senhor amado, que nós não podemos fazer nada, mas o Senhor tudo pode. Senhor, nós queremos colocar, Senhor amado, este lugar em Tuas mãos, porque este lugar é Teu, Senhor. Senhor, nós viemos, Senhor amado, buscar o Rei dos Reis, aquele que tudo pode, aquele que faz acontecer na vida de cada um, Deus. Eu não sei como cada um entrou neste lugar, mas eu sei de uma coisa, vai sair daqui de uma maneira diferente de como entrou, Pai. Porque, Senhor, Tu é o Deus de resposta, Pai. E o Teu povo está buscando, Senhor amado, a Tua face, está buscando resposta de Ti, Senhor. Senhor, se realiza, Senhor amado, aqui no nosso meio. Faz, Deus querido, coisas grandes, Senhor. Toma, Senhor amado, a pastora Denise em Tuas mãos, a pastora Delminha, Senhor, toma em Tuas mãos, Senhor, porque o Senhor tem feito coisas aqui, Senhor amado, sobrenatural. Senhor, no nome de Jesus, vai ministrando, Senhor, no coração da Tua igreja aqui, Pai, porque nós estamos um povo, Pai, que viemos aqui aprender contigo. Senhor, realiza, Senhor amado, o desejo do coração da Tua igreja, Deus. Que não seja, Senhor amado, a nossa vontade, mas que a Tua vontade venha prevalecer nas nossas vidas. Porque a Tua vontade, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, Senhor. Ah, Deus querido, ó Jesus querido, queremos colocar a pessoa que vai ministrar a Tua palavra nesta manhã. Toma a Tua filha, Senhor amado, porque eu creio, Senhor, que o Senhor já deixa a palavra, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor amado, possa nos limpar na manhã deste dia. Senhor, esteja à vontade, Senhor, para falar aquilo que Tu queres conosco, Senhor. Senhor, revela, Senhor amado, a Tua igreja aquilo que Tu queres, Deus. Toma, Senhor amado, os louvores que vai ser entoado a Ti. Recebe como aroma suave as Tuas narinas, Senhor. Senhor, no nome de Jesus, que os Teus louvores liberta a Tua igreja para uma grande obra, Senhor.
e que todos possam ver que foi as tuas mãos de poder que fez isso, Senhor. Senhor, toma este culto em tuas mãos e que nós possamos sair daqui vigorado na tua presença, Pai. Tome todo esse dia em tuas mãos e que nós possamos andar cada dia, Senhor, na tua presença. Em nome de Jesus, amém. Glória ao teu nome, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos nos levantar, vamos ficar de pé, amados. Vamos adorar o Senhor nessa manhã, vamos declarar todo o louvor, toda a glória. Nós passamos uma semana de muitas emoções por conta da Páscoa, como a gente falou na semana passada. É um dos dias mais importantes, é um dia mais importante para nós. Porque Jesus nasceu, mas se ele não tivesse morrido, em vão seria, e não tivesse ressuscitado, em vão seria a nossa fé. Muitos morreram, muitas pessoas boas, pessoas que fizeram muitas coisas boas pela humanidade. Mas Jesus, ele foi o único que morreu e ao terceiro dia se levantou. Aleluia. O inferno tremeu. Ai, eu fico arrepiado pensando nisso, é muito lindo. 3 dias o inferno fez festa, mas ao terceiro dia ele se levantou, né? Se levantou em glória. E é por isso que nós não podemos perder a fé, porque o nosso Deus se levantou. E da mesma forma ele se levanta ao nosso favor. Por isso que temos que estar aqui agarrados e adorando o nome dele. Amém. Nós vamos adorar o Senhor nessa manhã. Vamos cantar alguns cânticos de louvor ao Senhor. Aleluia, Deus. Eu sei muita gente cansada, muita gente desanimada, mas hoje o Senhor vai te levantar, né? Em nome de Jesus. Não estamos nem no meio do ano ainda, não dá para ficar cansado não, ainda tem ali, ó, 200 e tantos dias ainda para se viver com muita fé. Hoje a gente vai falar de fé, de esperança, porque a gente vive movido por isso. Glória a Deus. Vamos adorar aqui. Aleluia. Aleluia. Nós bendizemos teu nome nesta manhã, Senhor. Somos nossos corações, Senhor. Pensamos a tua presença, Pai, em nós. Amém, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, enche-me até em mim, se agir só a ti, então. Levanta suas mãos bem alto, diga comigo. Usa-me, Senhor. Com toda a força, diga. Usa-me como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Diga vocês agora. Quebranta o meu coração. Deixa o Senhor te levantar. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me, Senhor, e enche-me até em mim. Se agir só a ti, então. Todo o povo de Deus, levanta suas mãos bem alto e diga. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à
usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e 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 usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, o abrigo do deserto, como flecha que certo ao véu, quero ser usado da maneira que eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, Nossos corações, Senhor. quebranta-me, Libera nossa vida neste dia, Jesus. Nos transforma transforma-me com teu poder, Senhor. e enche-me e usa-me, Nessa noite, Senhor. nós vamos cantar. Aleluia. Aplauda aí a Deus. Aleluia. Libera nossas vidas, Pai. Nós viemos aqui para os Aleluia. planos, Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo. Nos Aleluia. ajuda, Senhor. Grande Deus. Aleluia. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Louvado e engrandecido seja teu nome. Amadas, essa canção ela é muito forte porque ela é uma oração. E a gente quando pede o Aleluia. Senhor para nos sondar, sempre há algo em nós que precisa ser mudado, transformado, Verdade. né? Então a gente precisa pedir ao Senhor nessa manhã, Senhor, me transforma. Senhor, será que tem alguma coisa em mim, algum sentimento? Porque a gente é muito pelo que a gente vê. O que a gente vê na internet, o que a gente vê na televisão, o que a gente vê nas pessoas, e as coisas vão entrando na nossa mente. Quando a gente começa a pedir ao Senhor, Senhor, nos transforma, nos enche do teu poder. Hoje é uma manhã a gente sair daqui cheio do poder Aleluia. de Deus. Porque está evitando uma grande, vamos falar sobre algumas guerras espirituais que a gente vive e que a gente só vai conseguir vencê-las agarradas ao Espírito Santo. Amém? E o Espírito Santo, ele está onde? Ele está na igreja? Ele está na tua casa? Não, ele até está lá. Mas ele está dentro de você. Amém? Amém. Ele é uma pessoa que ele se movimenta conforme o teu movimento. Então o teu corpo não é assim. Se você come uma coisa que não fica, você fica cheia, fica pesada, o que que teu organismo, como é que você fica? Você não fica assim de mal, né? Eu estou sem comer assim muito pizza. Eu comi uma pizza um dia, eu falei, nossa, eu não gosto de pizza de massa grossa, eu gosto de fina, aí eu compramos a de grossa. Aquilo parecia que eu já comi um boi. Eu passei a noite naquele negócio, eu falei, Jesus, não é mais a pizza não, Senhor. Porque eu fiquei cheio, meu corpo sentiu, porque eu não estava comendo massa. Tanto assim. A mesma coisa é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele quando você começa a buscá-lo, quando você começa a declarar sobre a tua casa, sobre a tua vida, você vai ficar cheia dele. Amém. Por isso que a Bíblia diz, enchei-vos do Espírito.
Gente que se encheu de tanta coisa, de novela, de televisão, de Netflix. A gente é bom, a gente vê a TV, mas não pode ser só isso, né, amados? A gente precisa nos encher do Espírito Aleluia. Santo. E é Ele que faz a diferença nas nossas vidas. Então essa canção, que a gente possa tomar posse dessa canção vai libertar-nos, né? 53. Aleluia, Não, Deus. Olha para mim. 52. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Nós vamos adorar com essa canção agora. Ela é um chamado, ela é um pedido que a gente vai fazer para o Senhor. Senhor, olha para mim. O Senhor está olhando para você. Mas aqui eu, quando encontrou Jesus naquela árvore, ele falou, Senhor, ele falou, olhou para Jesus, Jesus olhou para ele e falou, sabia que ele estava querendo ver quem? Jesus, ele tomou uma atitude. Amados, você tomou uma atitude, está nessa manhã que você poderia estar dormindo, você poderia estar trabalhando, você poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Você tomou uma atitude de estar aqui, né, Carla? Hoje veio, né, com Cláudia, né? Glória a Deus. Carla e Kátia, meu Deus, é tudo que ser as irmãs. As irmãs ser, né? Carla e Kátia. Mas vocês vieram. Então, essa atitude nossa de estar aqui muda algo dentro de nós, amém? Muda o mundo espiritual, porque você está dizendo, Senhor, olha para mim, olha para minha dor, olha para o meu sentimento, eu vim triste, eu vim cansada, eu vim desanimada, eu vim com tantas coisas, mas eu vim com a minha dor, mas eu estou aqui. E esse teu estar aqui, você está conectado também, ou você que vai assistir depois, isso muda, isso atinge o coração de Deus. Deus olha para as nossas atitudes, amados. Eu sempre digo que atitudes com Deus, filha, geram atitudes de Deus. Quando você toma uma atitude de orar, de buscar, você vai ter certeza que essa atitude vai ser movida e Deus vai mover o coração. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Vamos chegar lá nesse ano. Eu fiquei pensando a semana toda. E semana passada eu não consegui cantar. Mas vamos ver se eu... Glória a Deus. Lembra lá. Aleluia. Está aprendendo, amados, a usar o som, programa de forma abençoada. Aleluia, Jesus. Não, isso é fácil. Bota o 2. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Olha para nós. Olha para nós, tamanho de Deus. Estamos na tua presença, Senhor. Eu me humilharei. Teu nome gritarei. Como criança eu serei. Mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, as vestes tocarei, na figueira subirei, aos meus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim. Olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, as vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, olha
preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso. E eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Eu preciso, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Não posso deixar que o Senhor passe sem que o Senhor me perceba, Deus. Como aquela mulher que não soube sangue, que não soube tocar em tuas vestes. Como Zaqueu, que ousou subir numa árvore e não te ver. Ah, Senhor, nessa hora eu quero chamar a tua atenção para mim, Deus. Ah, o Senhor sabe o que eu preciso, Senhor. Aleluia. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso. Eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Olha pra mim, Senhor. Olha pra mim, olha pra mim. Eu preciso tanto, Mas eu preciso do teu olhar. pois eu preciso do teu olhar. Pois eu preciso do teu olhar. Olha para nós nesta manhã. Olha para nós neste lugar, Senhor, nesta manhã. Aleluia. Você pode sentar dando glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus por essa manhã. Glória a Deus, porque nós só precisamos de Jesus. Né? Nós precisamos dele. Ele já está olhando para você. Mas você, quando toma uma atitude de chamar pelo nome dele, ele vem ao teu encontro. Amém? Nós vamos chamar a Priscila fazer um momento intercessório. Nesse momento, nós vamos orar por aquilo que a gente está angustiado, aquilo que a gente necessita. Priscila veio de uma viagem missionária. Vamos dar glória a Deus. Glória a Deus. Ela postou algumas coisas, eu postei também nas mulheres de fé. Foi uma bênção, deu muitas almas para Jesus, né, minha filha? Glória a Deus. É muito bom ser jovem. É muito bom ter força. É muito bom poder ir. Ela tem vivido isso que Deus tem dado. E a gente precisa, às vezes não pode ir, mas a gente tem que orar, né? Orar, falei, não, vamos orar por ela. E ela foi, mesmo com a dificuldade lá da saúde, mas voltou também em paz. Glória a Deus, tá, minha filha? E ela vai fazer esse momento intercessório, nós vamos clamar nesse momento. Amém? Amém, bom dia, graças a paz. Cumprimentou quem está do seu lado aí, cumprimenta, dá um abraço, aperta a mão. Que bom que você chegou, que bom que você veio. Feriado, todo mundo relaxado, descansado, amém? Amém. Vamos orar, mas antes eu queria só deixar uma palavra de reflexão. O Espírito Santo me acordou nessa manhã, lembrando de uma palavra, né, a respeito do primeiro milagre de Jesus, que foi a transformação da água em vinho. E hoje eu faço 1 ano de casamento, para a glória de Deus. Glória a Deus. Depois de 11 anos esperando no Senhor. E ali o Espírito Santo me lembrou que nessa palavra vai dizer que na festa de casamento chegou um momento em que a alegria acabou naquele lugar, né? O vinho acabou e o vinho simbolizava a alegria da festa, né? A esperança da festa, enfim. E ali Jesus falou, né? Tragam os potes, tragam as talhas com água. E às vezes, hoje na sua mão, você só tem pote com água. Você só tem talha com água.
a água, ela simboliza a vida, mas o vinho simboliza a alegria. Então existem muitas pessoas que hoje estão vivos, mas ainda não estão felizes, mas ainda não estão alegres, porque está faltando alguma coisa na sua vida. Naquele casamento estava faltando a alegria. De repente na sua vida falta saúde, de repente no seu casamento falta amor, eu não sei. De repente na sua conta do banco falta dinheiro, né? Glória a Deus. Mas o Senhor, Ele é o Deus que Ele transforma as coisas. Porque o nosso Deus é um Deus de transformação, um Deus de restauração. E ali, o Senhor falou, traz a... Deixa eu fazer aqui um simbolismo, né? Traz o pote com água. Aí os serviçais, né, levaram lá o que eles tinham. E nessa manhã você trouxe o que você tem. De repente é um pouco de fé, de repente é incredulidade, de repente é tristeza, de repente é enfermidade. Eu não sei o que você tem na sua talha, no seu pote. Mas aí a palavra vai dizer que quando os serviçais levaram o pote com água, quando o pote com água chega na mão de Jesus, ele transforma. Glória a Deus. Ele transforma aquela água em vinho. Ele transforma a tristeza em alegria. Então eu quero fazer esse momento intercessório em cima dessa palavra. De repente você chegou aqui só com água na sua mão. De repente no seu pote tem água, mas a água está acabando. Está no reservatório, né? Igual um carro. Mas o Senhor, Ele tem vinho para nós nessa manhã. Amém? O Senhor, Ele tem vinho. O Senhor tem alegria. O Senhor tem esperança. Aí, irmãos, às vezes a gente perde a esperança. Às vezes a força vai embora, às vezes a vontade de orar vai embora, às vezes a vontade de ler a palavra vai embora, mas a transformação só acontece enquanto você vai. Lembra do vale que nós falamos na semana passada? Só chega a água, só transforma a água quando nós vamos. A força só vem quando nós vamos, né? Salmos 84. Então, pega o seu pote com água nessa manhã e leva até Jesus. Às vezes a gente leva para o advogado, leva para o juiz, leva para a mãe, leva para o pastor, mas às vezes a gente não leva para Jesus. Aleluia! E só Ele tem poder de mudar, irmão. Tem situação que eu vivo, tem situação que você está vivendo, que só Jesus pode mudar. Aleluia! Tem cenário na nossa vida que é só Jesus chegando para mudar. Aleluia! Tem situações familiares que só Jesus pode mudar. Tem enfermidades que nem a quimioterapia muda, mas Jesus entra e Ele muda. Amém. Então o Espírito Santo, Ele me trouxe essa palavra quando eu acordei de manhã e eu quero compartilhar com você uma palavra de esperança. Quantas vezes na minha talha no meu pote só tinha um pouquinho de água. E eu ia andando para a igreja, 40 minutos da minha casa para a igreja andando. E vou andando, e calo no pé, bolha no pé, fome, febre, frio, chuva, tempestade, sol. Mas o milagre ele só acontece enquanto nós vamos. Se você parar, não tem milagre. Então não para. Fala para quem está do seu lado, não para não. Não, mas fala com fé mesmo, não para não. Porque se você parar, não tem milagre. Mas enquanto você vai, Jesus vem. Porque a palavra de Deus vai dizer, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, não leva parado não, leva andando, voltará colhendo, sorrindo. De repente você veio chorando, mas tem volta para você. E a sua volta não é de choro, a sua volta é de alegria, de sorriso. Então quantas vezes, irmão, 11 anos, imagina, 11 anos levando a talha com água. E leva com água, e leva com água. Às vezes estava acabando, às vezes estava cheio, às vezes estava vazio. Essa água aqui é fé. Às vezes a sua fé está se esvaindo, está indo embora. Mas a palavra de Deus vai dizer, se a nossa fé for semelhante ao grão de mostarda, a gente move um monte de um lado para o outro. Então que você possa pegar nessa manhã o seu potinho com água. E ter a fé e a convicção de que o choro dura a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia. De repente você está ouvindo essa palavra e falando, Priscila, na minha vida não vai acontecer isso não. Eu também já estive desse lado. Eu também já pensei isso. Senhor, todo mundo casou, eu não vou casar não, Jesus. Minha mãe olhava para mim e falava, minha filha, o que está acontecendo? Eu falava, mãe, é o processo. Nós temos que respeitar os processos de Deus na nossa vida. Lembra do Vale de Baca? Tem vale, mas tem alicerce para nós, mas tem refrigério, mas tem bálsamo, amém? Então fique de pé, se posicione aí, se movimenta aí, porque se a gente não se movimentar, nada acontece não.
Quando tem um movimento na terra, também tem um movimento no céu. Lembra de Ezequiel no vale? Ezequiel profetiza. Então, nós vamos abrir a nossa boca agora profetizando nesse vale. Nós vamos abrir os nossos lábios hoje profetizando que temos água no pote, mas Deus vai transformar essa água em vinho. O Senhor é um Deus poderoso, Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Então vamos unir a nossa voz hoje em clamor, amém? Levanta o seu altar de oração agora, em nome de Jesus. Pai, nessa manhã, obrigada por essa palavra, porque a sua palavra é verdade. A sua palavra é lâmpada para os nossos pés e é luz para os nossos caminhos. Senhor, está escrito na tua palavra que naquela festa de casamento havia acabado o vinho e a alegria e a esperança daqueles noivos, Senhor. Mas o Senhor estava no ambiente, o Senhor estava no lugar, o Senhor estava naquele lugar, ó Pai amado. E porque o Senhor estava ali, as coisas não continuaram daquela forma. Porque onde o Senhor chega, a tristeza pula de alegria, ó Pai amado. Aonde o Senhor chega, o cego ele volta a enxergar, o paralítico ele começa a andar, o surdo começa a ouvir e até o mudo começa a falar, Senhor. Ah, Jesus, o ambiente em que o Senhor está, o morto pode estar fedendo mal há 4 dias, mas através de uma palavra, através de uma ordem, o morto ele tem que ressuscitar. Pai amado, eu não sei quais são as talhas aqui, eu não sei o que é água na vida dos meus irmãos. De repente é um filho, de repente é um esposo, de repente é uma vida financeira, espiritual, de repente é a saúde, ó Pai. Mas conforme está escrito na tua palavra, o Senhor é Deus de transformação. Transforma a nossa água em vinho, transforma a tristeza em alegria, transforma a desonra em honra, transforma cativeiro em liberdade, liberta os cativos, liberta os oprimidos, Senhor amado. Trabalha na nossa alma, trabalha na nossa mente, trabalha nas nossas emoções, Senhor. Enxuga dos nossos olhos toda lágrima. Ajuda essa mãe que ora pelo esse filho. Ajuda essa vizinha que ora por esse vizinho. Ajuda essa filha que ora por essa mãe. Ajuda, Senhor, essa intercessora que ora por essa igreja, que ora por esse ministério. Dá força, Senhor. Como Ezequiel, nós profetizamos vida. Senhor, de repente há algo que está morto, mas quando o profeta se levanta para profetizar, ossos sobre os ossos, tendão sobre tendão, pele sobre pele, espírito sobre a carne. Ó Pai, glorifica o seu nome. Amém. E transforma, Senhor, tudo que nos faz chorar. Renova as forças dos meus irmãos, Senhor. Renova as nossas forças para a gente continuar a nossa jornada. Porque aquele que for fiel até o fim, o Senhor dará a coroa da vida. Nós trocaremos a cruz que temos carregado por uma coroa, Pai. E essa coroa é a coroa da salvação e é da vida eterna. Obrigada, Jesus, porque conforme a Tua palavra, nós cremos que o tempo da transformação está chegando. E que o tempo de cantar, assim como está escrito na Tua palavra, o tempo de cantar chegou. Gera fé no nosso coração, gera esperança no nosso coração, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Fica conosco nessa manhã, toma esse dia, essa semana em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Você pode sentar dando glória a Deus, amado. Amados do Senhor. É uma manhã de fé, uma manhã que a gente... Eu sempre falo isso, a gente não combina o que vai falar, eu, Priscila, a pastora Gabriela. Deus faz a grande obra, que a obra é dele, né? A gente só ora. E o Senhor, a palavra de hoje, ela nós vamos orar e vai ser um tema que nós vamos pedir ao Senhor, que o Senhor, Ele vai abrir os seus olhos espirituais, amém? Ele quer abrir os seus olhos para você ver coisas que você não vê. Muitas coisas Deus já está movimentando, mas o nosso olhar é um olhar da terra, o nosso olhar é um olhar que todo mundo vê. É um olhar que a gente fala assim, mas isso não vai acontecer, isso vai acontecer comigo.
E Deus quer abrir os seus olhos espirituais, como abriu os olhos do servo de Eliseu. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia, se você puder, lá em 2 Reis, capítulo 6. Se você não tiver Bíblia, não tem problema, eu vou ler para você. É um texto, não é pequeno, mas eu quero ler para você, porque esse texto ele falou muitas coisas ao meu coração. 2 Reis, capítulo 6, versículo 8 até o verso 23. E, na verdade, olha para mim, eu quero falar uma coisa para você antes de eu ler esse texto. Amados, nós estamos vivendo uma grande guerra espiritual. Você tem certeza de que está vivendo uma guerra? Você está vivendo. Porque a gente viveu uma guerra contra o pecado, a gente viveu uma guerra contra as coisas do mundo, contra a nossa carne. A nossa carne, ela deseja coisas que não agradam a Deus. Isso aí é fato. Isso é verdade. A Bíblia fala, Paulo fala lá depois, esse texto aqui é o do Velho Testamento, mas o Novo Testamento, 2 Reis 6, de 8. Mas presta atenção no que eu vou te falar agora nessa introdução. Nessa guerra que você vive, Paulo já fala lá em Gálatas, que a gente vive uma guerra da carne contra o espírito. A nossa carne, que é uma coisa, né, Cris? Quer comer tudo que tem lá. E você olha a dieta que a Cris não pode. Dá vontade de jogar a dieta fora. A carne quer. Mas o espírito, ele tem que ser mais forte. Então, eu quero declarar que hoje você vai sair daqui, a tua balança não vai ser uma balança da carne, vai ser a balança do espírito. Amém? Você deseja mais espírito do que carne. Porque quando a tua carne fala mais alto, você não vai ver o que Deus está fazendo. Porque os nossos olhos passam a ser olhos carnais, olhos que a gente está vendo. Por exemplo, eu estou olhando para ali, eu estou vendo um cacho de flores. Espiritualmente, eu poderia dizer que está cheio de flores aqui. Mas não está, humanamente. Só tem um cacho ali. Mas vai chegar a primavera, isso vai ficar cheio de flores. Eu já estou vendo algo que vai acontecer. Amém? Então, nós precisamos viver pelo Espírito. Porque quando a gente vive pela carne, a gente vai ficar desanimado. A gente não vai conseguir lançar palavras que o Senhor quer, que é palavras de fé. Eliseu era um homem que, nossa, ele recebeu a unção de Elias. Primeiro veio Elias, lembra que Elias subiu num carro de fogo, aí Elias falou para Eliseu, pede o que você quer. Ele podia ter pedido, eu quero ficar com seus pergaminhos, eu quero ficar com a sua... Não, ele falou, quero a sua capa, porque a capa de Elias era uma capa que curava, tinha uma unção sobre ela, que Deus havia colocado. Não era simplesmente um casaco, capa de casaco. Não era simplesmente um casaco. Era uma vestimenta que ele colocava e em todos os lugares que ele ia, ele usava aquela capa. Mas a unção não estava na capa, a unção estava em Elias. Mas Eliseu tinha visão. Ele poderia ter pedido qualquer coisa, mas ele pediu a unção de Elias. Olha que coisa tremenda. E às vezes Deus manda a gente pedir alguma coisa e a gente já começa a fazer uma lista. Eu quero uma casa, um carro, eu quero aquilo, eu quero uma prática, eu quero... A gente começa a pedir coisas naturais. Quando você começa a pedir coisas espirituais, Senhor, eu quero ter coragem. Senhor, eu quero ter fé. Senhor, eu quero ter esperança. Eu quero ser uma pessoa mais feliz. Eu quero ser uma pessoa mais animada. Eu quero ser uma pessoa alegre. Essas coisas, você pode ter certeza que Deus vai te dar. Porque Ele nos quer ver mais próximos dele. Eu ontem estava mostrando com a pastora Dalmina, a gente foi para um chá de bebê, a gente passamos a tarde junta. E almoçamos, fazendo muitas coisas juntas. E eu estava falando para ela que muitas coisas Deus não nos dá porque Ele não quer nos perder. Foi algo que eu ouvi numa canção um dia, eu estava num mundo lá com uma banda tocando, e a ministra de adoração, ela falou, essa canção aqui eu vou cantar, porque tem pessoas aqui que estão pedindo coisas que Deus não vai te dar. Aí você pensa, meu Deus, eu estou orando tanto por isso. Aí ela falou, porque Deus não vai te dar, porque Deus não quer te perder. Porque Ele sabe se Ele te der algo, você vai se perder. Ou seja, você vai se afastar dEle. Amados, é muito sério isso. Quantas pessoas se afastam quando recebem algo de Deus? Mas o Senhor quer dizer hoje para você que Ele vai abrir os seus olhos espirituais. Amém? Quem que recebe essa palavra? Amém. Quer sair com os olhos espirituais abertos para ver coisas que você não vê.
Amados, a visão é algo tão sério na vida da gente, não é? Não sei se você já teve dificuldade de enxergar. Eu tive uma época que eu fiz uma catarata por conta dos remédios que eu tomei e eu não via quebra-mola nenhum. Eu passava por todos os quebra-molas. Eu falei, meu Deus, você está demais, Lia. Eu falei, eu não estou vendo esses quebra-molas. Se tiver pintado, né? Vão estar pintados aí, de noite, passava por cima de tudo. E eu fui lá fazer um exame. Falei, que negócio é esse? Aí a mulher falou, você está com duas cataratas, duas. Aí ela, você é nova, né? Eu falei, quem é? Aí ela falou a história para ela e falou, porque você tomou muito corticoide, aí deu a catarata, vai ter que operar. Eu operei. E depois que eu coloquei aquela lente, eu fiquei, gente, eu estou vendo tudo direito. Eu pensava que eu estava vendo, mas não estava vendo. Porque eu colocou uma lente. A catarata é uma lente, né? Eles colocam na vista da gente. Aí eu comecei a ver coisas que eu não via. Né? Então, hoje, o Senhor quer colocar uma lente nova espiritual. Você recebe? Sem cirurgia. Ele mesmo faz, ele mesmo coloca. E Eliseu, ele era um homem de visão. Por isso que muitas coisas aconteceram com Eliseu. E eu tenho declarado, Senhor, eu quero ser uma mulher de visão espiritual. Eu quero declarar que vocês também vão ser pessoas de visão espiritual. Amém? Porque a gente tem visão para muita coisa, né? Mas quando chega no espiritual, a gente fica assim, sem ver. Eliseu frustrou o exército da Síria. Eliseu estava numa guerra, falando aqui, né? Vou começar a ler. O rei da Síria, 8. Quando o rei da Síria estava em guerra contra Israel, consultava seus oficiais e dizia, posicionaremos nossas tropas em tal lugar. De imediato, o homem de Deus, Eliseu, que era o homem de Deus, ele ia lá ao rei de Israel e dizia, não se aproxime de tal lugar, pois os sírios planejam posicionar suas tropas ali. E o rei de Israel mandava um aviso para o lugar indicado pelo homem de Deus. Várias vezes ele advertiu ao rei de Israel que ficasse alerta naqueles lugares. Ou seja, Eliseu, ele era profeta, ele era intercessor do rei de Israel. E existia o rei da Síria, o país da Síria, que queria invadir Israel. Mas como Eliseu orava, e quando a Síria lá era um reinado, um país mais equipado que Israel, eles tinham mais tropas, eles tinham mais carros, eles tinham mais cavaleiros, eles tinham mais armas. Eles pensaram assim, nós vamos chegar lá e vamos conseguir pegar eles. Só que todas as vezes que eles planejavam uma estratégia para pegar Israel, Deus avisava a Eliseu, olha só que coisa linda. Deus avisava a Eliseu, e Eliseu ia lá no rei de Israel e falou, olha, não vai por aquele lugar não, porque eles vão pegar vocês lá naquele, está preparado aquele lugar, vai para o outro. E o rei da Síria ficou, gente, como é que pode? Tem alguém aqui que deve ser X9, né, assim que fala. X9 está entregando. Mas quando você ora, Deus te livra de muitas coisas. Amém? Quando você ora, por isso que você precisa orar de manhã, você precisa orar de tarde, você precisa orar de noite, você precisa pedir, Senhor, guarda o meu filho, guarda a minha vida, Senhor, coloca anjos de guerra, Senhor, coloca algo, sabe, que alguém não me vê, porque eu saio, eu vou lá para o Rio, eu passo por outros lugares, e falo, Senhor, que eles não me vejam, que o meu carro seja invisível aos olhos desses homens. Senhor, me guarda. A gente vai orando, a gente precisa orar. E muitas vezes a gente sai com a cara e a coragem. Não é assim não, a gente precisa orar. Orar todos os dias. Orar todos os dias. E orar com teu filho, eu faço sempre com meu filho. Ele já está grande, já está casado, mas todo dia ele vai lá comigo, 5 da manhã, que ele vai para o hospital para trabalhar. Ele, mãe, vamos orar. E caindo lá, ele orando. Eu falei, você ora, mamãe, só declara. E eu falo, você vai com Deus, Deus te abençoe. Eu dou aquela palavra profética, né? E a pessoa vai. Porque se sente fortalecido. Então a gente precisa orar. E Eliseu, ele era um homem de oração. E a gente fica pensando, por que Eliseu orava e eu não tenho tempo para orar? Você tem tempo para orar. Você tem tempo para toda coisa para fazer. A gente tem tempo para orar. A gente precisa orar. E aqui fala, né, que furioso, o rei da Síria ficou furioso com essa situação. Reuniu seus oficiais e perguntou, qual de vocês é o informante do rei de Israel sobre os meus planos? Aí um falou, ó Senhor, não somos nós. Respondeu um dos oficiais, existe um profeta em Israel. Você pode dar glória a Deus? Existe uma mulher, existe um homem em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, que ora.
Amém? Sabe quem é essa pessoa? Você. Por isso que muitas coisas não aconteceram ainda. Por isso que muitas coisas o Senhor vai livrando, porque você ora. Você precisa declarar: a minha casa é bendita do Senhor. Declare: a minha rua é abençoada, o meu bairro é abençoado. Começa a declarar. E aí o homem falou assim: ó, existe um profeta lá que fica orando. E ele revela, Deus revela a ele, que tudo que o Senhor diz aqui, rei, Deus revela a ele lá no quarto dele. Amados, você tem um lugar que você ora na tua casa? Precisa arrumar um lugar. Precisa ter um quarto só para isso, que às vezes a gente não tem na nossa casa. Mas um canto, né, um espaço que você coloca, né, lá na pastora Camila fez lá, botou uma mesa, uma cadeira, né, tudo bonitinho. Foi no quarto dela. Ela botou lá, ela fez lá um quarto lá de oração, tá lá os nomes, porque ali você passa para o lado, você fala assim: eu vou agora orar. Esse lugar é um lugar que eu oro. Tudo que você consegue visualizar, você te chama. Não é? É igual televisão. Você está passando na sala, e vê aquela televisão ligada. Peraí, depois eu vou arrumar cá. Deixa eu ver esse programa aqui. A gente é assim. Se a gente vê um negócio, a gente quer ficar sentado, olhando. Não é? Então, Eliseu estava lá no quarto dele orando. Enquanto ele orava, amados, as guerras eram vencidas. Eu quero declarar na tua vida: você só vai vencer guerra orando. Aleluia. Não adianta, você pode me ligar, eu vou orar, a Priscila vai orar, a pastora Camila vai orar, nós vamos orar. Mas você, quando se levanta para orar, os céus se revelam a você. Amém? Amém. Amém. Às vezes a gente passa mais tempo reclamando, mais tempo, sabe, falando tanta coisa, e não passa tempo orando. O dia que eu virei isso na minha chave, sabe, hoje? Eu falei: não, cara, eu tenho que parar de ficar falando, parar de falar. Eu vou orar mais. Eu vou começar a fazer propósitos de oração, de hora de oração. 9 da manhã, é um tipo de oração, meio-dia agradecimento, 3 horas arrependimento, 6 horas da tarde gratidão, e vai meia-noite, 3 da manhã, 6 e 9. Aí, porque o meu corpo começou a acordar, começou a se ligar. Às vezes 3 horas da tarde, estou dirigindo, estou em algum lugar, mas eu sei que eu tenho que parar, mesmo dirigindo assim, ligada, Senhor, oração de arrependimento, às 3 horas da tarde. Judeus, todos os judeus em Israel, eles vão a Jerusalém, que estão em Jerusalém, eles vão ao templo, onde eles estão, eles param tudo para pedir arrependimento, porque a gente é pecador. Amém? E sem arrependimento, a gente não consegue ver a Deus. A gente precisa se arrepender todo dia. Né? O que diz o Pai Nosso? Pai, perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo as pessoas que me fizeram algo contra mim. E às vezes a gente não quer nem perdoar ninguém, nem pede perdão a Deus. Aí a gente começa a fazer um monte de coisa, que as coisas não andam. Eu não sei, amados, vocês têm tentado fazer tantas coisas e as coisas não têm andado. É porque a gente não tem buscado mais, a gente não tem se arrependido. É uma palavra que a gente precisa sair daqui hoje pensando nessas guerras que a gente está vivendo. E aí o que aconteceu? Aí o rei ordenou: vá e descubra onde está Eliseu, para que eu mande capturá-lo. Então lhe informaram: Eliseu está em Dotã. Assim, certa noite, o rei da Síria mandou um grande exército, com muitos carros de guerra e cavalos, para cercar a cidade. Então eles foram atrás de quem? De Eliseu. Então ele pensou: vamos acabar com Eliseu, Eliseu vai morrer, e Eliseu não vai poder mais falar para o rei de Israel aonde nós vamos guerrear contra eles, onde nós vamos ganhar essa batalha. Amados, o inimigo tenta o tempo todo te destruir, mas Deus não permite. Amém? Porque o Senhor está te guardando através do teu poder da oração, através daquilo que você tem buscado, daquilo que você tem declarado. Quantas guerras você tem vivido, e o Senhor tem guardado você, o Senhor tem livrado você. E muitas das vezes a gente está tão cansado da guerra que a gente não consegue visualizar as coisas que Deus já fez por nós. Amém? E eu sou assim, quando eu estou numa guerra, eu estou numa luta, eu fico dizendo: meu Deus, o Senhor me tirou do hospital. Senhor, meu Deus, o Senhor me livrou naquele dia. Senhor, o Senhor fez isso na minha vida, na vida do meu filho, dos meus filhos. Senhor, eu começo a lembrar aquilo que me dá esperança. Amém? E nós precisamos pensar nisso. Na manhã seguinte, o servo do homem de Deus se levantou bem cedo. Quem era o servo? Geazi era o servo de Eliseu, que ajudava Eliseu. Ao sair, viu que havia soldados. O servo de Eliseu começou a ver a grande guerra.
Olha, ele viu que havia soldados, cavalos e carros de guerra por toda parte. E ele foi lá e falou assim para ele: meu senhor, o que faremos agora? Você imagina, amados, você não tem visto muitas das vezes as guerras que estão ao teu redor. Mas existe uma grande guerra. Porque o inimigo, ele não quer, pensa que ele está preocupado com a sua casa, com o que você tem ou deixa de ter, ele não está preocupado com isso não. Ele está preocupado com a sua alma, ele quer enfraquecer a nossa alma, ele quer enfraquecer a nossa fé. Por isso que o nosso grupo é mulheres, e agora é família de fé, homens de fé, uma família de fé, juntou todo mundo na fé, né? Porque a gente precisa buscar em fé, para a gente poder vencer. Ele sabia que havia uma guerra. Geazi estava vendo os carros e os cavalos, estava vendo a movimentação para vir em direção a eles dois. Ele sabia que se Eliseu fosse morto, ele não ia escapar. Iam matar ele também, que ele era o parceiro dele, era o servo dele, era alguém que ajudava, todo mundo ia padecer. Mas o que ele fez? Ele foi lá falar para Eliseu: o que faremos agora? Eliseu falou para ele: não tenha medo, pois do nosso lado há muito mais do que o lado deles. Amém. Então Eliseu orou: ó Senhor, abre os olhos de Geazi para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos do servo, e ele viu as colinas ao redor de Eliseu cheias de cavalos e carruagens de fogo. Você pode dar um glória a Deus. Sabe o que Eliseu fez? Eliseu orou. Eu quero assim declarar na tua vida, levanta a mão para o céu, que é do céu que provém todas as coisas. Amém. Que você possa, a partir de hoje, na sua guerra, quando você estiver em guerra, algo que você está vendo que está vindo ao teu encontro, que seja maior do que você levante a tua voz e que você ore ao Senhor. Amém? Que antes de você reclamar, antes de você pensar em ligar para alguém, você declare o nome de Jesus. Porque há momentos que não tem ninguém para te ajudar. É só isso. E você vai sair daqui hoje declarando que tua guerra já foi vencida por Jesus Cristo. Amém? Amém. Você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. E ele diz aqui, olha, o Senhor abriu os olhos de Geazi e ele viu que havia nas colinas, os carros de fogo da Síria estavam, os carros e cavaleiros estavam ao redor, e ao derredor, nas colinas, que era mais alto, estava quem? Os carros de fogo de Deus, os anjos de Deus. Eu quero declarar que os anjos de Deus estão ao teu redor, amém? Você não está sozinho. Você não está sozinha. Quando você sentir que não há ninguém. Eu já falei para vocês várias vezes aqui dessa última cirurgia que eu fiz. Eu falo porque muita gente está conectada, não viu, outro vocês. Mas eu senti lá no CTI que eu estava sozinha. Eu fiquei 5 dias lá sozinha. Sem relógio, sem horário, sem nada, ninguém para falar. E a pessoa gosta de ficar conversando, né? A gente gosta, né? Não tinha ninguém. Quando apareceu uma enfermeira igual a Thalina, assim, simpática, eu dava umas conversas. Mas não podia falar muito, porque eu estava com uma sonda e com um respirador muito ruim. Mas eu senti que havia sobre mim a mão do Senhor. Amém? Eu senti que algo estava numa atmosfera naquele lugar, que não era uma atmosfera de morte, era uma atmosfera de vida, era uma atmosfera de que o Senhor estava ali guerreando. E eu falava o tempo todo: Senhor, eu não consigo me ver levantando daqui. Porque o corpo da gente, ele é fraco, né? O corpo da gente é frágil. O corpo da gente... Parecia que eu estava com sonda, eu estava com tanto troço de acesso. Era tanto troço aqui em cima de mim, tinha uma coisa aqui na minha perna que ficava tremendo, assim, eu não sei nem dizer o que é aquilo, né? Uma meia, mas não uma meia, não, era um negócio que botaram lá, e tanto que tremia embaixo, tremia em cima. E eu falei: Pai, eu não tenho como sair daqui, meu corpo é fraco, mas eu sinto a tua presença. Eu comecei a declarar a presença do Senhor. Amado, quando você estiver sozinho, não tiver ninguém, você comece a declarar essa presença. É essa presença que vai te fortalecer. Aí o Senhor envia anjos, o Senhor enviou pessoas lá no hospital para me abençoar. Amém. Eu lembro que quando eu saí da cirurgia, a sonda que eu estava, ela virou aqui dentro, estava no nariz, eu não conseguia respirar, e eu tentava falar com a enfermeira, e a enfermeira não me dava, era muita gente, era difícil.
e não conseguia ver o que era. E no outro dia, a noite inteira lutando, pós-cirúrgico difícil. Aí veio uma lá, que veio falar comigo, uma enfermeira-chefe. Ela falou, alguém ligou para cá e mandou eu vir falar com você. Eu falei, não sei ninguém, foi para mim, foi um anjo de Deus. Mandou a mulher aparecer não sei de onde. Aí ela falou comigo, as pessoas te conhecem. Aí eu falei, eu nem respondi, porque nem dava nem para responder. Eu só falei para ela, eu estou doendo muito. Eu não tinha mais lágrimas para chorar. Aí ela olhou assim para mim, eu falei, a sonda tinha virado, então eu estava com ela engasgada e ainda com aquele tubo. Aí ela falou assim, só um minuto que eu vou voltar aqui. Aí ela foi lá, voltou. Aí eu falei, gente, será que ela vai chamar um médico para resolver esse problema? Ela, eu sou enfermeira há mais de 30 anos, eu vou resolver esse negócio aqui. A mulher tirou os tubos, abriu o fio do negócio lá e tirou. Era uma borracha, né? Ela desmontou a borracha. Aqui, sabe quando você parece que você vai reviver? Você está passando mal com a noite inteira, com a cirurgia. E eu falei, meu Deus do céu, de onde surgiu essa mulher? Foi Deus. Eu não tinha ninguém mais para pedir, não tinha nada. Mudou um plantão lá, e era um plantão de muita cirurgia, elas estavam lá ocupadas também com muita gente. Havia chegado uma menina que tinha tentado suicídio, tinha entrado em um outro CTI, e estava todo mundo envolvido nessa menina jovem. Aí tiveram que tirar tira tudo do CTI, que a pessoa se mata. Tira tudo, todas as coisas que estão no CTI são tiradas, aí eu consegui visualizar. Tiraram tudo, e muita correria, muita coisa, e eu lá naquela situação. Amados, Deus envia anjos, quando a nossa mão, Deus faz, mas nós precisamos pedir ao Senhor, Senhor, abre os olhos espirituais, que eu não me veja, que a gente não se veja na situação que a gente está, porque na hora dá medo. A gente tem medo, gente. A gente tem medo. Dor é uma coisa que dá medo. Situações difíceis dá medo. Mas o Senhor está dizendo hoje para você, não temas, porque Deus é contigo nessa batalha. Amém? E ele falou para ele, Eliseu orou, eu assim, sublinhei essa frase. Eliseu orou e falou, Senhor, abre os olhos espirituais. Amados, eu passei uma noite hoje pedindo muito ao Senhor, Senhor, que os olhos espirituais daquelas pessoas sejam abertos. Que Deus abra os olhos espirituais para você ver que há anjos, que há um Deus que cuida de você na tua dor. Amém? Que você não está sozinha, Janaína. Que você não está enfrentando isso sozinha, que existe um Deus que está olhando e que na hora certa Ele vai enviar os carros de fogo e vai desbaratar e vai fazer com que tudo se resolva, mas é no tempo dele, mas Ele está formando a sua fé. Eu creio, Priscila, que Geazi nunca mais foi o mesmo. Depois que os olhos dele foram, que Eliseu orou, e os olhos dele foram abertos, que ele viu aqueles anjos, que ele viu aqueles carros de fogo maiores do que o exército da Síria. Ele falou, agora eu não posso mais duvidar de nada. E olha aqui, que quando os sírios, versículo 18, avançaram na direção de Eliseu, Eliseu orou outra vez, está vendo? Ó Senhor, que eles fiquem cegos. Eliseu lançou uma palavra. E nós vamos lançar uma palavra, que tudo aquilo que está tentando atacar você, a Bíblia diz que por um caminho veio, por 7 fugirá. Você crê nessa palavra? Que os seus inimigos, o seu inimigo, amado do Senhor, não são pessoas. Pessoas. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, é contra as potestades do mal. O inimigo são potestades. Ele usa pessoas, ele usa quem ele quer. Mas quando a gente começa a orar, a declarar, a ter autoridade espiritual, por isso que hoje você vai receber uma unção de autoridade espiritual. Autoridade sobre a tua vida, amém? Porque às vezes a gente quer ter autoridade sobre a vida do filho, sobre a vida do marido, sobre a vida do vizinho, mas sobre a nossa vida. A gente tem que ter autoridade espiritual. Senhor, o Senhor está comigo. Senhor, eu espero no Senhor. Senhor, está tudo contrário, mas eu confio no Senhor. Eu estou vendo tudo andando para esse lado, mas eu creio que o Senhor vai abrir uma porta ali, que a porta que o Senhor abrir vai ser a melhor. Senhor, abre os meus olhos. Eu tenho começado a orar, Senhor, abre os meus olhos para ver aquilo que eu não estou vendo, porque muitas das coisas são enganosas aos nossos olhos. A gente pensa que é uma coisa boa, mas que aquilo vai te levar para uma perdição. Então a gente precisa orar.
E aqui fala que Eliseu orou outra vez, Senhor, que eles fiquem cegos. E o Senhor fez que eles ficassem cegos conforme Eliseu havia pedido. Então Eliseu saiu e lhe disse, vocês tornaram o caminho errado, que eles ficaram cegos, levaram eles em direção a Samaria, aonde ao entrar em Samaria, que era onde o rei de Israel estava, que era a capital, que era a cidade onde o rei de Israel estava. E ele levou eles, Eliseu que conduziu eles, olha só, eles vieram matar Eliseu, está vendo a história? Eliseu orou, eles ficaram cegos, Eliseu levou eles na cara de Israel, do rei de Israel. E aí ele falou assim, olha só, aí Eliseu orou outra vez, Senhor, abre os olhos deles. E o Senhor abriu os olhos dos sírios. E eles descobriram que estavam no meio de Samaria. Eles ficaram com medo, porque eles sabiam que eles estavam no exército inimigo do rei de Israel. E quando o rei de Israel viu, perguntou a Eliseu, devo matá-los, meu senhor? Devo matá-los? Aí Eliseu falou, claro que não. Eles não são prisioneiros que você capturou na batalha. Dá comida para eles, olha só. Deu comida, deu bebida e mandou de volta para casa. Então o rei ofereceu um grande banquete e mandou de volta para casa todo aquele exército. Depois disso, os invasores sírios nunca mais invadiram Israel. Você pode dar glória a Deus. Ou seja, ele alimentou os inimigos, ele mandou eles embora e deixou eles com medo. Eu quero declarar que todas as guerras que têm atravessado o teu coração e muitas batalhas, amados, elas são batalhas que não aconteceram e nem vão acontecer, mas nós sonhamos com essas coisas, nós pensamos nessas coisas, nós alimentamos medos e fantasias que não vão acontecer. Mas o Senhor hoje, Ele quer tirar isso tudo, Ele vai mandar embora para nunca mais voltar. Amém? Hoje batalhas vão ser vencidas dentro de você. Eu não estou falando de batalhas externas não, amados. Que a maior batalha que a gente precisa vencer dentro de nós são os medos, são sentimentos que a gente tem. Eu acho que ninguém gostou de mim. Eu sou tão estranha. São sentimentos que a gente trouxe lá de trás e que ficam dentro de nós. Eu fui rejeitada. Eu fui abandonada, eu chego lá num lugar, ninguém nem olha para mim, ninguém me dá atenção. São batalhas que são vencidas, que hoje o Senhor quer dizer para você que Ele vai mandar embora para nunca mais voltar. Amém? E Ele vai abrir os seus olhos para você ver coisas que você precisa ver. Porque Deus tem feito grandes coisas por nós, amém? Deus tem feito grandes coisas. Só nós estamos aqui sentados num lugar assim, arborizado, eu fico imaginando como é que Deus é lindo. Eu só pedi tanto a Deus um lugar que tivesse árvores, que a gente pudesse ter natureza, que pudesse ter coisas. E o Senhor preparou todas as coisas para nós. Preparou para você estar aqui. Você veio de Uber, ou veio de a pé, ou veio de carro, ou veio de ônibus, ou veio de trem. Você veio com saúde. O Senhor hoje quer abrir os seus olhos espirituais. Amados, para Deus nada é impossível. Vamos ficar de pé, nós vamos orar. Você recebe essa palavra em nome de Jesus. Amém. Não temas, Deus é contigo. Glória a Deus. Amados, na oração nós dominamos situações que nos vêm para nos dominar. Então você quer dominar algo na tua vida? É a oração. Comece a orar. Comece, porque vai virar um hábito na tua vida. A oração, tudo na nossa vida é hábito. Não é? Tem gente que tem hábito de tomar café, não é eu? De manhã, tomar café de tarde, 4 horas, se eu não tiver um café, meu Deus, um café para... Aí toma um café. São hábitos que a gente tem. Ninguém vai morrer se não tomar. Mas sem oração você não vive. Então que você seja dominada pela oração, dominada pela oração. Porque a oração move o impossível. O Deus do impossível, Ele faz acontecer. Ele manda um exército inteiro para dominar, para libertar Eliseu e mostrar que ninguém pode contra o servo de Deus. Ninguém pode contra você. A tua luta, você está sentado nos lugares celestiais com Cristo. Ou seja, Cristo está sentado e você está do lado dele. Amém? Então você não tem que temer. Você vai temer, porque a gente teme, porque a gente é humano. Mas quando a gente toma posse dessa palavra e a gente começa a buscar, a gente começa a declarar. No primeiro momento lá no hospital, eu fiquei com medo quando começou a falar um monte de coisa, começou um monte de gente falar, os médicos me falarem, me contar que eu estava com isso, que eu estava aquilo, falando um monte de coisa. Aí eu fiquei assim, meu Deus,
o que eles estão falando, não. Fiquei assim, né, quieta. Mas depois me deu, quando vieram lá para botar a sonda, eu fiquei com medo. Quando eu vi aquilo, eu falei, vai entrar onde? Aí eu pensei que ela fosse pela boca, não, pelo nariz. Eu falei, mas como entra no meu nariz? Mas foi difícil. Mas eu fui dominada pelo medo, mas depois o Senhor foi me guardando, foi me protegendo, foi me fortalecendo. Eu quero declarar que a mesma força que eu recebi, sabe, do Senhor, vocês vão receber nessa manhã. Amém. Glória a Deus. Que vocês vão vencer, que vocês vão sentir algo, o Espírito Santo ao teu lado. O Deus do impossível não desiste de você. Nós vamos declarar essa oração. E depois nós vamos orar. Somente tu és o Deus impossível, Senhor. Aleluia. Não há outro além de ti. O meu Deus é o Deus do impossível. Aquele que me sustenta, que me levanta. Oh, Senhor, vem em meu favor. Favoreça-me, Deus. Aleluia. Quando destinão, tua voz me encoraja a prosseguir. Tua voz me encoraja a prosseguir. Senhor, vai abrir os teus olhos, amado. Quando tudo destinão, Quando tudo diz não, me parece que o parece que o mar não vai se abrir. sei que não estou só. Sei que não estou só. E o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor. Venha em meu favor e compra em mim teu querer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz permanecer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz permanecer. Deus impossível. Você tem algo, amado. Deus impossível. Hoje o Senhor vai abrir os teus olhos para você ver. Quando tudo diz que não, Sua voz me encoraja. sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que Quando tudo diz que não, não, me parece que o mar não não parece que o mar não vai se abrir. sei que não estou sozinho. Sei que não estou só. E o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível. Deus impossível faz permanecer. Deus impossível. Oh, aleluia. Deus impossível. Mas Deus impossível, Senhor. E não há outro além de ti. Eu vou estar orando
Deus. Eu quero declarar que você vai ver nesta manhã não o desespero, mas o poder de Deus. Aleluia. Nós vivemos de fé em fé, de glória em glória. A gente às vezes fica, dá uma na gente, mas o Senhor está dizendo para você nessa manhã que vai abrir os teus olhos espirituais. E você vai ver, sabe, algo tremendo. Você vai ver algo tremendo que Deus já começou a fazer na sua casa. Amém? O Senhor já começou a fazer na tua, no teu coração. Amém. Às vezes a gente quer que Deus faça no nosso marido, quer que faça no nosso filho, quer que faça alguém que a gente está vivendo, mas o Senhor hoje está falando para você e para mim que Ele vai fazer primeiro em mim, primeiro em você, amém? Para que você possa ver, para que você possa enxergar algo novo e você vai começar já a declarar. Aleluia. Hoje, já declarando esse poder de Deus, porque o movimento, foi o que ela falou, a Priscila falou e eu também tenho falado muito isso, sobre que esse movimento de Deus é através do seu movimento. Você começa a movimentar orando, você começa a movimentar lendo a palavra, você começa a movimentar declarando, você começa a andar com pessoas de Deus. Você está andando com gente que só fala, decreta derrota. Você não vai parar de falar com a pessoa, mas para de andar. Você está falando o tempo todo no WhatsApp com gente sobre tragédia, sobre coisas terríveis. Se você está assistindo só programas que só falam de derrota, para isso. Começa a andar, começa a ver pessoas, a andar com pessoas que têm palavras proféticas. Amém? Amém. Tem palavras de Deus que te coloquem para cima, que você também fale para ela. Que seja uma troca. Então hoje o Senhor Ele quer dar uma virada nisso aí. Há um movimento. Aleluia. Movimento. Eliseu orou, Geazi viu. Eu vou estar orando, nós vamos estar orando e você vai começar a ver coisas novas dentro de você. E quando a tua mente começar a dizer, não, isso não vai dar certo, não, Senhor. Eu recebi uma palavra, eu quero ver aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Amém. Tu tens o melhor. Glória a Deus. Amados, essa guerra que você está vivendo é para você ver a glória de Deus. Aleluia. Toda guerra que eu passei, eu vi muito a glória de Deus. Eu senti o quanto Deus me amava, quanto Deus tinha um propósito ainda para mim não morrer. Então eu falei, Senhor, se tem propósito, eu vou viver. Então quando eu viver, eu não posso ficar perdendo tempo com coisas que não vão me levar a nada. Eu tenho que ganhar almas para Jesus, eu tenho que falar, eu tenho que viver coisas contigo, eu tenho que ler mais, eu tenho que ler mais Bíblia, eu tenho que orar mais. E eu comecei a ter uma outra visão. Assim Deus faz comigo e com você. Amém? A tua dor não é para você morrer. A tua dor é para você ficar mais perto de Deus. Amém? Geazi ficou mais perto de Deus. Ela vai colocar a música ali, nós vamos orar. Coloque a mão no teu coração. Eu quero fazer duas perguntas. A primeira, o que você está vendo? Desespero ou o poder de Deus? E a outra pergunta para você é, você quer orar mais? Quer dominar os seus medos através da oração? Se você deseja dominar através de orar mais, você possa vir à frente para orar mais por você, para que você possa buscar mais em oração. Amados, a oração aqui é cadeias. Eu não sei como eu estou de pé, só pela oração. Eu preciso orar mais. Eu falo isso. Eu quero orar mais, Jesus. Me ajuda a orar mais. Me ajuda a buscar mais, para que o Senhor possa abrir os meus olhos espirituais. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode chegar, para que você possa fazer para que o mover de Deus na sua vida, ele vai ser do tamanho da sua fé. Então, no momento que você começa a ter um grão de mostarda, a mostarda é pequenininha, é menor. 3, eu acho que a mostarda dá uns 3 sementes de mostarda, não dá nem um grão de arroz, porque ela é miudinha. É essa fé pequena que você tem. Deus pode transformar numa grande árvore, amém? Deus pode mudar. Deus pode fazer uma virada nisso aí. Ele vira mesmo, ele vira. E se ele não der o que você quer, ele vai te trazer paz ao teu coração. Ele vai te trazer esperança a cada dia. Cada dia eu volto com uma esperança nova. Senhor, renova a minha esperança, Senhor. Eu não posso olhar pelo que eu estou vivendo. Eu tenho que olhar pelo que o Senhor vai fazer. E pelo Deus que eu sirvo, amém? Então coloque a mão no teu coração. Você que está aqui, você que está sentado, você que está em algum lugar, você que está em casa, você que está conectado, coloque a mão no seu coração. Eu vou estar orando para Deus abrir os teus olhos espirituais, que você viva com os olhos sobrenaturais, que você possa estar sentada. Você já está sentado nos lugares celestiais. Pai, em nome de Jesus, na manhã desse dia onde há um céu aberto, Pai,
Pai amado, a tua palavra não volta vazia. Nós não temos poder, mas o poder está na tua palavra, meu Pai. E a tua palavra nesta manhã diz, Senhor Deus, que o Senhor quer abrir os nossos olhos espirituais. Pai, toca em cada vida que está aqui, que está conectada. Pai amado, nos vai tirando um olhar da terra. Pai, vai colocando um olhar novo, meu Pai. Assim como o Senhor abriu os olhos de Geazi, do servo de Eliseu, e ele viu carros e cavalos de fogo, Pai, a guerrear. Pai, abre os olhos dos teus filhos, para que eles vejam, ó Deus, a grande obra que o Senhor está fazendo. E a grande obra é o que o Senhor falou em Mateus 28, 20. E eis que estou com você todos os dias até a consumação dos séculos. Pai, que nós nunca possamos esquecer dessa promessa, meu Pai. Que o Senhor cuida de nós, que o Senhor nos levanta, meu Pai, com autoridade e poder. Pai amado, ó Deus, eu quero agora te pedir, Senhor, coloca um desejo no coração de buscarmos mais em oração, de buscarmos a madrugada, de buscarmos durante o dia. Senhor Deus, tira a distração, Senhor, tira o medo, tira, ó Deus, a distração, a zona de conforto, meu Pai. Pai, nos levanta para buscarmos a tua presença. Eu quero declarar, meu Pai, no nome de Jesus, no poder que há no nome de Jesus, que nós não vamos parar de orar, que nós vamos clamar até que o Senhor venha para nos buscar. Pai, eu quero agora, Pai. Amado, coloque a mão no teu coração. Já está, eu vou orar pelo teu coração. Pai, em nome de Jesus. Pai, ó Deus, os teus filhos estão com a mão no coração. É do coração que procede todas as saídas da vida. Pai, eu quero te pedir agora, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, Deus, ó Pai, venha entrar no cor dos corações, meu Pai, e dá uma nova visão, dá um novo desejo, dá uma nova esperança, meu Pai. Pai amado, que eles ao chegarem em casa, ao abrir a porta, eles venham declarar algo novo, que algo já venha de dentro para fora, meu Pai. Pai amado, abre, ó Deus, a visão espiritual para ver aquilo que nós não vemos no natural, meu Pai. Só o Espírito de Deus pode fazer. Nós declaramos, ó Deus, que hoje algo novo vai acontecer. Pai, eu quero clamar agora pelos que estão angustiados, pelos que estão tristes, desanimados, pelos que estão passando por vale da sombra da morte, por aqueles que foram traídos, enganados, ó Deus, abandonados. Pai amado, que o Senhor venha abraçar, que o Senhor venha, ó Deus, ó Pai, tomar conta dessas vidas, meu Pai, e que assim como Eliseu viu a grande vitória, assim como Geazi viu, ó Deus, Pai amado, eu quero te pedir agora que os inimigos, ó Deus, as potestades do mal, por um caminho veio, Pai, por 7 fugirá. Senhor Deus, que o Senhor possa mandar anjos, ó Pai, a guerrear as nossas guerras, a guerrear as nossas casas. Pai, eu quero clamar agora, levanta tua mão para o céu, amado, vamos orar pelos nossos filhos. Pai, ó Deus, coloca o nome do seu filho, da sua filha, do seu neto. Senhor Deus, ó Pai, vai adiante, ó Deus, aleluia, Pai. Vai diante desses nossos filhos, netos, meu Pai. Pai amado, guerreia as guerras deles, meu Pai. Toma eles, ó Deus, que eles possam ter os olhos abertos para ver a glória do Senhor, meu Pai. Pai, livra eles, ó Deus, do mal. Livra eles do laço do passarinheiro. Meu Deus, nós clamamos pela nossa família. Nós clamamos pelos nossos filhos, pelo nosso marido. Abre porta de trabalho. Abre, ó Deus, a saúde, meu Pai. Pai, ó Deus, ó Pai, que eles vejam em nós homens e mulheres de oração, meu Pai. Pai, nós queremos te louvar por essa manhã, porque a tua palavra é verdadeira e os que te buscam te acharão. Pai, enche de fé os teus filhos, enche de esperança, meu Pai. Nós queremos declarar, ó Deus, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus, glória a Deus. Deus te abençoe, poderoso.